A maioria das animações permanece idêntica com o passar do tempo, seja com os personagens ficando parecidos com o conceito inicial ou os episódios sendo cada vez mais iguais. Entretanto, com o passar do tempo, os desenhos começaram a ter mais liberdade criativa para alterar os personagens, e um dos melhores exemplos disso pra mim é logo no primeiro item da lista. Apenas um show. Esse talvez seja o desenho, definitivamente não o melhor, pelo menos pra mim, mas com certeza é o mais fácil de tu chamar alguém pra assistir. Isso se dá ao fato do desenho focar muito nos personagens, eles são a base de tudo. Mesmo com algumas coisas permanecendo idênticas muitas vezes, elas ainda mudam. E eu gosto de destacar como no início tudo era assim. Mordecai e Rigby são o principal aqui. Um é um pássaro que adora pegar trauma de mulher e o outro é um completo babaca. Rigby é realmente alguém muito odiável nas primeiras temporadas, assim como Mordecai também pegaria algum ódio ao longo do desenho. A dupla aqui era especialista em arranjar encrenca, tipo, olha todas as aventuras que eles se meteram. Por outro lado, quando você vai olhar o resto do parque, tinha um chefe que era especialista em ficar irritado com os funcionários, 2 rivais do Mordecai e do Rigby, um ser imortal que a gente não faz ideia do que tá fazendo num parque, e um bobão gente boa. Mas conforme o desenho passa, você começa a olhar para os personagens mais a fundo, e assistindo a evolução deles, você percebe como Mordecai e Rigby finalmente cresceriam na vida e se transformariam em pessoas gostáveis que seguiriam seus sonhos. Destaque para a redenção do Rigby aqui ao completar o ensino médio. O Benson também viraria uma pessoa que você realmente começa a se identificar ao entender ele bem. Embora tenha episódios que ao meu ver ele só passou do ponto, o Benson só não queria ser demitido por outro chefe que tratava os funcionários assim como ele tratava o Mordecai e Rigby. Eu diria que tanto ele quanto o Saltitão Musculoso são mais sobre conhecer os personagens do que realmente ver a evolução neles. Só que, com um único asterisco que eu achei que o Musculoso ficou meio nerfado conforme ele foi ficando com a Starla. E bem, sobre o Pyrolito é realmente uma outra história. Você só se emociona quando descobre a verdadeira história dele e fica mais feliz ainda pelo final desse desenho. Felizmente foi incrível ver o final desse desenho e como todo mundo seguia sua vida do jeito mais perfeito possível. The Owl House. Eu acho que The Owl House é o desenho mais famoso desse novo século das animações, e ele tem totais créditos pra isso, tipo, que animação incrível. É uma pena pensar que esse desenho era demais pra Disney. Aqui nós vemos toda a jornada da Luz Noceda até virar uma bruxa boa luz. Mas já pararam pra pensar como os personagens principais só mudaram muito aqui? Isso é até especial de certo modo quando você pensa que os personagens são adolescentes. Adolescentes que tinham suas próprias falhas e acertos, mas que sempre buscavam por ser uma pessoa melhor. Eu diria que cada personagem aqui tem um episódio essencial para mostrar a sua mudança. Destaque para a Luz Noceda, que na verdade tem um desenho inteiro para isso. Vemos isso com mais destaque por causa do seu talismã, que ela só poderia ter realmente quando ela tivesse uma conexão absurda com o animal que estivesse dentro desse ovo. Mas bem, o que acontecia é que os talismãs buscavam por se aproximar de pessoas que tinham os mesmos sonhos que eles. Luz queria ser uma bruxa, mas tipo, isso era muito aberto. Todo mundo em uma escola de magia queria ser uma bruxa. A Luz amadurece de um jeito absurdo, quando, depois de muita coisa acontecer, eu julgo que ela aprendeu a lição principal, porque a Luz sempre teve uma desconfiança da sua mãe. Não por ela ser uma má pessoa, mas porque desde que seu pai tinha morrido, as coisas passaram a ser diferentes. Ela passou a compreender mal a sua filha em alguns aspectos. Luz sofreu um choque de realidade gigantesco quando as pessoas pararam de mostrar a mesma imaginação de antes que elas tinham. Mas tudo muda quando em uma cena até que simples, Luz e Camila se abrem, e assim a Luz percebe que a única coisa que ela sempre quis para sua vida foi poder ser essa pessoa criativa para sempre, sem medo de ser julgada por isso. A Luz queria ser compreendida, assim, libertando seu talismã e mudando totalmente como personagem. O mais absurdo é que The Owl House não para por aí. Olhar os outros protagonistas desse show é algo totalmente incrível. Gus foi uma pessoa que sofreu muito com amizades falsas que só queriam tirar vantagem dele, mas isso muda totalmente quando ele encontra alguém que foi bom pra ele. Willow foi uma pessoa que sofreu muito com bullying, pensamentos intrusivos, pensando que ela só não era boa o bastante. Mas quando ela adquiriu confiança para superar isso e poder desabafar de seus problemas com os outros, ela só vira uma pessoa melhor. Você percebe quão incrível esses personagens são quando no fim, depois de muitas memórias, eles finalmente se despedem de você do melhor jeito possível. Hora de Aventura. Ok, eu sei que eu sou meio suspeito pra falar, eu acabei de assistir Hora de Aventura e eu adorei o desenho inteiro, mas eu tenho que dar o crédito que essa animação merece fazer o quê?
Eu até diria que ter acompanhado o desenho na época devia ter sido uma experiência muito melhor, porque você acabaria crescendo junto com os personagens. Isso é muito interessante porque os personagens parecem uma visão simplificada do que eles seriam algum dia. Eu gosto de dizer que eles pegavam uma ideia e deixavam ela bem clara nos personagens. O que, sabe, funcionava, mas funcionava dependendo do personagem. Porque enquanto algumas ideias eram bem criativas, como a Jujuba sendo uma rainha cientista, ou a Marceline essa vampira toda punk incrível, ou só o Jake sendo a pessoa mais incrível desse desenho. Estou pronto para receber instruções do reino da criação acima de mim para o sanduíche que estou prestes a criar. Mas em especial tiveram dois personagens que, principalmente no início do show, me incomodavam pra caramba. O Finn e o Rei Gelado. Porque, vamos lá, o Rei Gelado é alguém que parece muito simples quando você assiste o desenho pela primeira vez. Tipo, ele é um vilão que quer ficar com princesas, e eu sinto que eu já vi isso muitas vezes antes. O problema é que não era só isso. A questão é que para ser uma série boa, você precisa ter episódios diferentes. Contudo, quando os episódios começam a ficar parecidos demais, você acaba perdendo o apego que tem pelo show. Dito isso, as duas primeiras temporadas pareciam ser a mesma coisa quando esse velho aparecia. Ele raptava uma princesa e o Finn e o Jake derrotavam. E eram isso por todos os episódios. Daí tem o Finn. E caramba, como esse maluco era barulhento. Eu realmente não gostava dele. Pra ajudar, ele ficava se prendendo em um relacionamento que com certeza não tinha futuro com a princesa Jujuba. Tipo, sai dessa, cara. Felizmente, quando ele para de se apaixonar pela princesa Jujuba pra sair com a princesa de fogo, de alguma forma tudo isso ainda piorou, porque quando ele sai desse relacionamento hipotético com a princesa Jujuba, ele começa a sair com a princesa de fogo, onde ele trai totalmente a confiança dela depois de um dos episódios mais irritantes. Felizmente, a série foi evoluindo a partir daí. E como ela evoluiu, é um dos poucos casos que basicamente 100% dos personagens mudaram. A Marceline ficou bem mais calma quando ela começou a estar ao lado da Jujuba, que por sua vez pegou algumas características da Marceline, virando uma das personagens mais gostáveis desse show. O Jake teve filhos, a Princesa de Fogo superou os traumas que tinha do seu pai. O Bimo, caramba. Eu gosto como a mudança dele é retratada por meio de uma jornada de amadurecimento gigantesca. E, meus amigos, o Finn, esse daqui é talvez uma das maiores mudanças. Ele é só um personagem totalmente diferente do que era no início. Isso é provado quando no season finale ele faz de tudo para evitar uma guerra, o que provavelmente era o contrário do que o Finn da primeira ou segunda temporada faria. Na temporada 7 tem um episódio exclusivo para mostrar como o Finn melhorou como pessoa e agora ele é realmente alguém gostável. Eu só acho impressionante o que eles fizeram aqui. Eu acho que o Rei Gelado dispensa comentários por sua vez. Esse cara só sofreu. A história dele é tão complexa que não acabou na série principal, precisando de um spin-off totalmente diferente para dar atenção para ela, onde nos foi mostrado que o Simon sempre esteve preso à sua loucura e nunca tinha conseguido sair do Rei Gelado totalmente. Isso daqui foi incrível. Steven Universe. Eu adoro Steven Universe e me pergunto como tantas pessoas hatearam esse desenho por tanto tempo. Os escritores conseguiram ser geniais aqui em retratar relações de jeito perfeito e ainda assim apresentar mudança nos personagens, seja na relação problemática da Pérola com a Rose, seja na relação perfeita da Garnet ou só nas evoluções dos personagens no geral. Eu adoro como eles vão se completando ao longo do tempo. Isso fica melhor quando você percebe que a mudança veio justamente pelos personagens superarem o seu passado problemático. Em especial, eu vim aqui falar das Crystal Gems nesse vídeo, porque, meus amigos, tirando a Garnet, que pra falar a verdade é o mesmo ser do primeiro episódio pro último, é impressionante como cada Crystal Gem é um ser totalmente diferente. Ametista e Pérola foram dois opostos, se odiando muito nos primeiros episódios. A Ametista nasceu em um ambiente que fazia acreditar que ela estava errada sempre. As Crystal Gems tratavam aquilo como o fim do mundo, mas ao invés de falar sobre isso para elas, ela ficou quieta por boa parte da série, aguentando a sua dor. Aos poucos ela vai fazendo avanços, desde perceber problemas nas outras Crystal Gems, como no episódio da Torre de Erros, até se aceitar totalmente como pessoa no episódio que ela decide encarar a Jasper. A Pérola, por sua vez, é uma pessoa bem mais complexa, porque, diferente da Ametista, você vê a Pérola como alguém normal nos primeiros episódios. Com o tempo, você acaba se irritando com algumas de suas atitudes, mas completamente entende quando seu arco passado é contado, principalmente considerando que ele foi finalizado depois da sua melhora. A Pérola foi alguém que só se ferrou indo atrás da Rose, tanto que no início da série isso levou a Pérola a ser alguém que via a Rose como uma pessoa totalmente diferente, acreditando que ela era perfeita e que tinha contado toda a sua vida para a Pérola, quando na verdade não era bem assim a história. A Rose escondia muita coisa da Pérola,
Tanto que quando ela finalmente descobre isso, ela surta. Felizmente, lentamente, a Pérola começa a aceitar isso, e mesmo que a mudança tenha sido um processo devagar, e ela tenha cometido outros erros nessa mudança, como repor a dependência da Rose na relação já estabelecida na Garnet, eu vejo que ela evoluiu como pessoa quando aceitou que essas coisas aconteceram. Mas, como foco, a Pérola tinha que deixar o seu passado para trás e começar uma nova vida, finalmente se resolvendo com Greg e virando uma boa pessoa. E por último, mas não menos importante, temos que enaltecer toda a jornada do Steven. Diferente das outras Crystal Gems, a sua falha mais clara, porque ele é uma criança imatura. Porque se você viu o show a primeira vez como criança, você dá razão pro Steven muitas vezes e se sente mal pela Gens. Mas quando você cresce, você percebe que as coisas são diferentes e que as Gens só estão tentando proteger. Mas assim como uma criança, ele vai amadurecendo, e aqui tem um bônus que ele cresce junto com você que está assistindo. Pro show isso é perfeito, porque assim como o Steven, você vê ele indo de uma criança que admira sua mãe e quer ser tão incrível quanto ela, para um adolescente que tem traumas da sua mãe e luta para superar ela. Ver ele evoluindo como pessoa e finalmente conseguindo deixar o seu passado para trás em Future foi impressionante e só faz você perceber o quanto esse show foi à frente do seu tempo. Anfíbia. Esse daqui é especial, porque esse desenho tá dentro do meu coração e eu amo ele. E como você se inscreveu no canal, eu acho que você se inscreveu no canal pelo menos, você tem que me ouvir falando dele. Porque, na minha opinião, esse desenho mostra a mudança mais interessante daqui no trio Annie, Marcy e Sasha. Elas eram amigas e isso era certo, mas a amizade era tóxica. A Marcy não conseguia viver sem elas, a Sasha amava uma manipulação para conseguir o que queria, e a Annie era a perdida do grupo que muitas vezes fazia o que não queria para agradar elas. Quando elas se perdem em Anfíbia, nós conseguimos ver exatamente esse reflexo, com a Annie estando totalmente perdida lá, a Marcy procurando outras maneiras de manter a amizade e a Sasha com o objetivo de conquistar poder acima de proteger a amizade. Nenhuma delas sabia que o que estava fazendo era errado, porque, pra quem não sabe, quem empreendeu todo mundo em Anfíbia foi a Marcy por causa que seus pais iriam se mudar e consequentemente separar o trio. No primeiro episódio, a Annie mostra todas as suas fraquezas, principalmente por sequelas que a Sasha deixou nela. Ela pensa que a amizade é um jeito de conseguir coisas dos outros, mas graças a uma aproximação do Sprig, ela percebe o real valor de uma amizade saudável, e se vê como uma pessoa diferente, principalmente depois de encontrar o Sprig, que estava pela Annie acima de tudo. Daí tem a Marcy, que entende a amizade como um meio termo da Annie bem desenvolvida e a Sasha sendo uma manipuladora. Ela queria ser amiga das duas para sempre. E por medo de perder a amizade, ela faria qualquer coisa para mantê-la. Inclusive prender todo mundo em um universo que sabe sei lá se era sobrevivível. Felizmente, com o tempo ela muda e percebe que aquilo estava errado. A série mostra que todo esse medo dela se desenvolveu por momentos em que ela teve seus interesses ignorados por Annie e Sasha. Isso criou uma insegurança na Marcy que pensava que não conseguiria viver sem as suas amigas. Mas quando ela finalmente percebe que forçar os seus interesses para outras pessoas é errado, a Marcy amadurece e assim passa a ser uma pessoa melhor, se desculpando com as suas amigas. Para finalizar, temos a Sasha, que quando ela chega em Anfíbia, ela descobre que tem a chance de ser tipo uma governadora, e ela faz isso, tomando o controle de Anfíbia no fim da segunda temporada. Entretanto, ela começa a pensar em tudo que ela viveu sendo amiga da Annie e da Marcy e começou a se perguntar se era isso que ela realmente queria. Com o caos que estava rolando em Anfíbia depois do seu plano dar errado, a Sasha se sente meio mal por ter perdido as suas amigas. O Grime tenta fazer um esquema em cima dos cidadãos de Wartwood e a Sasha começa a perceber as consequências. Ela vê que todo mundo que estava ali amava a Annie e percebe algo que ela nunca teve: a apreciação das pessoas que gostavam da Annie por ser a Annie. Ela não tinha isso exatamente. Assim, se sentindo culpada por tirar vantagem dos pobres cidadãos que só queriam ajudar ela o episódio inteiro, ela percebe que aquele era o sinal para ela ter o fim de qualquer manipulação sua. Ela tinha entendido que uma amizade realmente era e não queria repetir qualquer ato que pudesse ser controverso, indo direto para os cidadãos de Wartwood e lutando pela proteção deles como a Annie faria. E finalmente, alguns episódios depois, o grupo consegue se reunir de novo. E meus amigos, Anfíbia é um show especial porque essas mudanças não afetam apenas os personagens, mas também afetam as relações deles, consertando totalmente uma amizade que parecia perdida em determinado momento, mostrando um final incrível para um desenho mais perfeito ainda. E meus amigos, quando nós vemos as três crescidas se reunindo, nós temos certeza que elas virariam boas pessoas. Opa, oi gente, fim de vídeo aqui. Eu nem sei o que falar e eu vou viajar essa semana, então só dá um like e se inscreve no canal pra me ajudar.
No mais, obrigado, membros, por serem incríveis, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!